Olá a todos vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais um Sagrada Cast, o podcast da Paróquia Sagrada Família. Estamos em mais um episódio do nosso podcast e hoje nós trouxemos um convidado, são dois convidados especiais e vão conversar um pouco conosco. Quero receber o nosso irmão Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre, ao nosso podcast. Obrigado, uma boa tarde para todo mundo, né, que está assistindo, boa noite, enfim. Que é o horário que forem nos acompanhar, O né? horário que for. E também agora eu quero acolher esse casal tão especial para mim, para nossa paróquia, que é o Marcos e a Adriana. Sejam bem-vindos, Marcos e a Adriana, ao nosso podcast. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos que vocês tenham aceitado o convite desse momento de bate-papo e que vocês também são um pouco sinais para as famílias da nossa paróquia, né? Eu queria, antes de tudo, começar a conversar com o casal, saber um pouco individual de cada um. A Adriana falou que quem começa é o Marcos, então primeiro o Marcos. Tem que obedecer. Isso mesmo. Um homem inteligente obedece à esposa. Isso. Mais um, já tem um conselho aí para as famílias, viu, gente? Um conselho para as famílias, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco, Marcos, a respeito da sua infância, assim, onde foi que você nasceu, sua família, quantos irmãos você tem, um pouquinho dessa parte da sua infância, como é que foi? Eu nasci em Ribeirão Preto, tenho uma irmã, por parte de mãe, e tenho um irmão e uma irmã por parte de pai, e meus pais se separaram. Sim. Eu nasci, é uma coisa interessante, né? Eu nasci dentro de um lar que era protestante. Nossa Senhora. Sério mesmo? E aí até os 14, 15 anos, eu participava da igreja metodista. E aí depois que eu me tornei católico, então é uma coisa muito particular na minha vida. Tive uma infância tranquila, minha mãe sempre se preocupou comigo, então ela me privava de algumas coisas, de ficar brincando muito na rua, porque meus pais eram separados, tudo. Mas tive o amor de mãe que foi extremamente importante para chegar onde eu cheguei hoje. Tenho uma irmã que tem 52 anos. Hoje ela fica no Cantinho do Céu. Ela é especial, então ela fica lá. Meus irmãos por parte de pai. Um mora no Rio de Janeiro, é médico veterinário. E tem uma irmã também que mora aqui em Ribeirão e ela é da área da saúde. Então, mas foi uma infância assim, muito tranquila, uma criança tranquila. Só que eu quase não saía, quase não brincava. Sim. É muito bom saber um pouco assim da infância, porque a parte da infância traz também um pouco que nós somos no futuro, assim, as memórias. E você falou que você era de um lar protestante, você não era de um lar católico, puramente católico. E nessa fase também da infância, depois da adolescência também, como é que foi lidar com essa... Eu sei que você já era da religião, mas como é que houve essa mudança, assim, de conhecer a igreja? Foi muito interessante porque eu morava no Solar Boa Vista, onde é o São Camilo de Leles, né? A paróquia. A paróquia São Camilo de Leles. E, na época, o São Camilo de Leles fazia parte da Penha. E tinha os canocianos. Padre Tarcísio. Padre Tarcísio, e depois Padre Fernando e o Padre Jorge. E aí, no bairro lá no Solar Boa Vista, o Padre Jorge chegou e queria conhecer a juventude. E tinha alguns amigos em comum, tudo, e começou uma espécie de oratório, que naquela época não falava que era oratório, né? E o Padre Jorge começou a trabalhar com essa juventude. E como eu fazia parte da moçada, né? Tava ali do bairro, né? No bairro, né? Sim. E o Padre Jorge começou a pegar algumas pessoas para poder trabalhar, fazer formação. E eu lembro que na época foi interessante porque a primeira coisa que eu falei pro Padre Jorge, eu falei assim, mas eu não sou católico, eu sou protestante, né? Participo na metodista, tudo. Ele falou, não, filho, pode vir que você é bem-vindo, tal, é importante. Maravilha. Não sei o que tal. E aí eu comecei a participar, né? Então foi uma experiência muito interessante porque era assim, de manhã eu ia na igreja metodista e à tarde participava de grupo de jovens, movimento. Bem tranquila, assim, era bem tranquila. Na católica, né? Sim. E é interessante que em momento algum eu tive que fazer a escolha no primeiro momento, né? Depois eu particularmente,
tive que fazer a escolha. Você decidiu por conta própria. O que eu queria. E chegou um momento que, olhando o trabalho, né, a preocupação com os mais necessitados, o bairro ali, né, era muito carente, né, e o carinho, né, que os religiosos tinham, eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero, né, Ai, que maravilha. viver o verdadeiro evangelho, né, cuidar daqueles que mais necessitam. E aí foi todo um processo de discernimento que eu tive, né, e uma outra coisa interessante também, porque eu ganhei também ao mesmo tempo uma Nossa Senhora de um colega. E eu falei, uma imagem de Nossa Senhora. Uma imagem de Nossa Senhora. Eu falei, mas eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora. Como é que eu vou fazer? Eu sou evangélico. O que eu vou fazer com isso aí? Como que eu vou fazer, né? Não sei o que tal. Mas eu acolhi. Acolhi, deixei lá no quarto, né? E acolhi. Passava, né? Não tinha devoção. Sim, Mariana que na época, né? Mas respeitava muito. Então, acho que aí já começou todo um processo de discernimento, de transformação para a Igreja Católica. E aí o meu amor foi crescendo pelo trabalho, né? Pela formação, pelo cuidado, pelo zelo, pela catequese, né? E aí chegou um momento que eu tive que decidir. E aí, para onde é que eu vou agora? Porque eu tinha uma grande... Era interessante que... Ao mesmo tempo, eu sendo protestante, eu sofria muito porque na hora da Eucaristia, meus amigos iam comungar. E você não ia. E eu não podia comungar, porque até nas missas eu estava participando. Nossa senhora, era quase uma vida dupla, assim, né? Então, mais ou menos. uma vida dupla mesmo. Era uma vida dupla, Era uma gente. vida dupla, né? E aí eu falei, não, eu vou... Na época, conversei com o padre Fernando. Sim, padre Fernandinho. Padre Fernandinho Pescarolo. Falei, padre Fernando, ó... passando por essa situação, não sei o que é Eucaristia, mas eu sinto falta, não sabia o que era. E eu quero participar do rito da Igreja Católica, né? Aí ele falou, você é da Metodista? Vamos conversar com o bispo então, para ver se você vai ter que fazer vai ter que batizar ou não, como que vai ser a primeira comunhão, a Eucaristia. E ele foi, né, conversou, e a Igreja Metodista faz parte do CONIC. Sim, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E é uma das igrejas que a Igreja Católica aceita o batismo, né? Então não precisei batizar. Eu precisei fazer a primeira comunhão. Sim. E a crisma. Só que eu já estava, né, vamos dizer assim, numa idade avançada, né? Porque... Tava quantos anos isso daí? 16 para 17. Ah, então já era um processo. Era um processo, né? Que normalmente o pessoal crisma com 14, sim, 15 anos. Né? Sim. Aí eu fui fazer a primeira comunhão, a crisma. Todo aquele processo. Mas eu tive um carinho muito especial pela catequista, né? Dona Ana, que já está no céu lá, Dona Ana do Solar. E a pessoa falava Tia Celeste, né? Que é também do Solar. E aí nós fizemos todo um trabalho, né? O padre Fernando, na época, acompanhou também. E aí eu fiz a minha primeira Eucaristia e a minha crisma em 12 de outubro de 93. Olha que significativo. De Nossa Senhora Aparecida. De Nossa Senhora Aparecida. Que bonito. Legal. E aí nós acabamos, né? Assim, eu acabei vendo como que o caminho de Deus, né? E Nossa Senhora sempre se fez presente na minha vida, né? Desde a imagenzinha até o dia que você... Olha que bonito. Então, um pouco assim da minha história, dentro da caminhada, dentro da minha infância. Muito bem. Agora já falamos do Marcos, agora eu quero saber da Adriana. Vamos lá, Adriana, ela vai até pegar já o microfone para ela. Adriana, eu queria saber um pouco de você, já perguntei por Marcos. Queria saber de você, um pouco da sua infância, onde você nasceu, sua família, e depois esse processo de infância, adolescência, como é que se já entrou na igreja, se não participava, como é que foi? Bom, eu nasci aqui no bairro, aqui na Vila Virgínia mesmo, os meus avós moravam aqui também. Né? E foi uma infância tranquila, ia na escola, voltava para casa, meus pais trabalhavam, então eles faziam com que eu e meu irmão ficássemos mais dentro de casa, para ficar um pouco mais protegido, que a rua já era um perigo, né? Um perigo até menor do que os dias de hoje. E foi uma vida bem tranquila aqui no bairro. E é muito interessante falar dessa história, porque eu comecei a ir para a igreja por volta dos 8, 9 anos, né? E aí comecei já a fazer a catequese lá na paróquia, na Santa Maria Gorete. Sim. Isso. E depois, como a paróquia Nossa Senhora da Penha ficava mais perto da minha casa, eu comecei a participar lá.
Então, a primeira Eucaristia e a Crisma foram lá na Gorete, e depois a caminhada mesmo começou. Foi na Penha. Foi lá na Penha, quando ainda era tudo Era barro, aquela coisa Tarcísio toda. Ou o Padre Fernando? O Padre Tarcísio, e logo depois chegou o Padre Fernando. Interessante que quem me levou para a igreja foi minha melhor amiga, que morava na esquina da minha casa. Que amizade. Linda. Eu tá vendo como é importante as amizades bem fundamentadas bem na igreja. Bem fundamentadas, e que acompanham a gente até hoje. Que maravilha. Então, a Elaine, que é a esposa do Adilson, que trabalha hoje na pastoral O Adilson da liturgia. Agora eles estão na liturgia, já foram ministros. Um abraço para eles também. Isso. Então foi a Elaine que me levou para a igreja. A gente continua essa caminhada até hoje. Nossa, isso é muito bonito. Agora a gente já tem os nossos filhos que andam juntos, passeiam juntos. Isso é muito legal. Dá até um sentimento de orgulho, assim, às vezes, né? Que eu falo assim, nossa, que bonito, não é? É uma vida muito, muito legal, assim. Ela foi nossa madrinha de casamento, eles, na verdade, e depois nós fomos também padrinhos de casamento deles. Então é uma jornada assim que a gente vem fazendo junto ao longo desses anos. Eu tinha por volta de 14, 15 anos. Eu participava do grupo da Renovação Carismática lá na igreja, né? E era muito bom, né? Porque tá na adolescência, aquele monte de coisas, emoções, você não sabe trabalhar bem. E tinha ali o suporte tanto do Padre Jorge, já nessa época, quanto dos membros ali do grupo. E outra atividade que eu fazia nessa época, eu era catequista. Eu dava catequese para as crianças no sábado à tarde. Era isso, por volta dos 14, 15 anos. Foi logo depois da Crisma, já comecei a trabalhar. E de lá para cá, nunca saí dessa atividade pastoral, atividade aqui em paróquia. A sua família, ela participava da igreja? Não, você foi batizada nesse período quando você... Não, fui batizada quando criança, né? A essência católica cristã estava ali. Certo. Mas os meus pais nunca participaram efetivamente da igreja nesse período entre infância, adolescência. Era mais você. Era mais eu mesmo por conta desse convite da Elaine, e tudo que eu fazia, a Elaine estava junto. Sim. Né? Então ela que foi me guiando por esse caminho, foi uma referência importante para mim. Né? E mais tarde que os meus pais foram para a igreja e fizeram encontro de casais, participaram. Eles eram casados na igreja, tudo certinho. Batizaram a mim, batizaram meu irmão. Né? Mas não tinha aquela efetividade mesmo. A gente não tinha aquele exemplo de fé, de caminhada. Mas eles eram carinhosos, acolhedores. Isso também é importante. Sim. Incentivavam. Né? Que maravilha. O Marco já falou, eu ia perguntar um pouco do desafio da adolescência e juventude. Ele já falou no desafio muito grande para ele, foi a questão da fé. A própria fé da descoberta. E para você, nesse período de adolescência e juventude, teve algum desafio, assim, teve algo que você fala assim, não, isso daqui para mim marcou minha adolescência e juventude, que eu não vou esquecer, que carrega um fato, ou um momento, ou uma época, não sei. Nossa, aí a gente vai adiantar um pouco os fatos. Mas pode ser, não tem problema, depois a gente volta de novo. Vai e volta. Então tá bom, a gente vai fazer só para vocês entenderem, né? Então eu, adolescente, até então, tinha tido um namoradinho ou outro. E o Marcos, nessa caminhada dele aí, dúbia, essa vida dupla, vai começar. Começou. Nessa vida dupla, a gente se conheceu. Essa caminhada dupla que ele tinha de igreja. Era uma vida dupla. O domingo dele era cheio, hein? Rapaz, trabalhar. Bom, primeiro, a gente foi num bailinho, naquela época tinha uns bailes, assim, que a mãe do Marcos frequentava muito. Nossa. E eu frequentava com a minha prima nos finais de semana à noite, no sábado à noite, né? Que ele estava mais disponível no sábado. Aí, de repente, eu estava lá e passou um menino com uma camisa social rosa bebê. Nossa! Eu olhei aquilo e falei, nossa, que gracinha. Passou até devagar na sua frente. Olhou assim, quase um delay. Slow motion. Câmera lenta, assim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, nossa, que menino bonito, né? Falei pra minha amiga que tava do lado. Marquinhos. Era o Marcos? Nossa! Era elegante. Andava na ginga, meu filho. Andava super elegante. E a minha amiga, eu conheço ele, peraí. Foi lá e apresentou a gente. Eu fiquei encantada, assim, né? Logo nesse primeiro encontro. E depois, a gente foi se vendo, assim, às vezes no ponto de ônibus, na Praça 15, que era uma praça onde paravam os ônibus aqui em Ribeirão. E depois distanciou.
Eu falei pra vocês que eu dava catequese, não é isso? Sim. Então, um dia eu tava lá na paróquia com as criancinhas dando catequese, aquela coisa toda. De repente, eu olho pro portão da igreja, quem eu vejo? O príncipe. Do nada, assim. Do nada. Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Tudo bem, você aqui? Nossa, você participa da igreja? Eu participo do grupo de jovens e tal. Né, que era um grupo de jovem pastoral. Você não participava? Eu não participava. Eu participava da renovação carismática. Não, da renovação carismática. Sim. Isso. E tinha todo um distanciamento entre os grupos, coisa bem de adolescente. Sim, eu sei, eu entendo. Coisa bem de adolescente. Bem diferente. E aí eu falei, nossa, como os caminhos se cruzaram. Como que duas pessoas que se encontraram primeira vez num baile, agora se encontram no pátio da igreja tem ainda. Tantas, né? Sim. E aí eu descobri que ele morava perto do bairro, descobri que ele morava perto da casa da minha amiga, que pegava ônibus sempre comigo. Aí já fez a listinha. Nossa, ela foi ao fundo, assim. Olha que não tinha rede social naquela época, hein? Não. Já descobriu tudo. Era um FBI, meu filho. Stalkeou. O termo é esse hoje. Stalkeou todinho. E aí, como eu participava do grupo da renovação carismática, que tinha essa falta de proximidade, e o Padre Jorge, como sempre, ele gosta de aproximar as pessoas, né? A gente não quer nenhum tipo de divisão. Ele propôs um retiro para jovens em Serrana. Em geral, jovens em geral. Em geral, da paróquia. Todos os jovens, independente se era renovação, sim. Jovem, grupo de animação, porque o Padre Jorge dividia, né? Sim. Todo mundo conhece o Padre Jorge, né? Então ele é bem estratégico. Sim. Isso. Bom, e aí, nossa, eu acho que nem era para contar os detalhes da Não, pode. Contar. A gente tá adorando, isso é muito bom. Tá bom, pode contar. Continua. Aí, eu falei assim, vou ou não vou nesse retiro? Aí eu descobri que ele ia. Aí você já decidiu. Aí foi. Aí eu falei pra minha amiga, a Elaine, vamos comigo, eu não vou chegar lá sozinha, porque o grupo já é meio assim distante, eu vou chegar lá sozinha. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Ela tá falando aí que ela descobriu, não sei o que e tal. Eu queria saber quem te passava as informações. Anos e anos depois, vamos lá. Quem que era a sua informante? A minha informante era a vizinha do Marcos. A Ana Carla. Ana Carla fazia inglês comigo, né? Então era duas ali, vezes por semana eu perguntava. Tinha atualização dela. Assim, aí, como é que ele tá? E eu nem sabia. Ele não tava sabendo de nada. Ele tava sabendo. Eu veio saber depois. Seguindo a vida. Né? Que ela propôs comigo, você não tá sabendo. Não, eu tenho que contar tudo. Continuando. Bom, enfim, eu falei, eu vou nesse retiro. E aí chegou lá, eu já tinha as minhas intenções, então fui me aproximando dele lá no retiro, fui conversando. Tá vendo como mulher de atitude é outra coisa, gente? Mulher de atitude é outra coisa, que bonito. Aí ele precisava vir embora mais cedo do retiro. Porque o retiro foi no dia 12 de outubro de 93. O dia que ele O dia que ele foi receber a primeira comunhão. Gente, olha. E a crisma. E o que eu fiz? Você veio. Eu vim junto. Veio antes? Ela veio antes comigo de Combosa, de Kombi, né? De Kombi. Com o Padre Jorge? Não, a gente veio um pouco antes de terminar o retiro por conta dos compromissos. Entendi. Um seminarista que agora eu não me lembro bem, mas aí, porque eu falei assim, eu só posso ir porque eu tenho que voltar por volta de 1h, 1h30. Vai ter a celebração. Vai ter a celebração às 5 da tarde. E você veio junto com ele? Eu vim conversando, como assim, agora nós somos melhores amigos. Best friend. Mas eu já tinha outras intenções, sim. entendeu? E tu é inocente. Nossa, o Marcos é muito inocente. Não é muito inocente, Marcos, meu Deus. Ele tava naquela vida adulta, assim, terminando, né, saindo. Ele ainda tava tentando se concentrar e saber qual religião que ele ia entrar. Tava firmando ele ali na tava católica. focado no dia e receber a 12. primeira comunhão e o sacramento do crisma, né? Que bonito. E a Adriana lá falou assim, não, vamos. E ela lá assim, não, agora crismou, já pode casar. Aí a Adriana falou assim, focando já. não, agora dá certo, Gente, agora vai. eu tinha o quê? 15 anos. No... 15, 16 para 17. Sim. Essa faixa. E foi isso, assim. Depois tem os outros capítulos. Bom, que bacana, hein? Já vimos um pouquinho. Eu tô gostando muito desse papo. Acho que tá sendo um dos melhores até agora do nosso podcast. Olha aí. Porque as coisas vão. Tá as legal. coisas vão se ligando de uma forma que. Mas. Calma. Muito mais. Muito bem. Mais. Tá muito bom. Já falaram um pouco da vida de ambos na igreja, né? O Marcos teve a caminhada dele um pouco diferente do convencional. Sim. Mas aderiu à fé. A Adriana também já tinha uma caminhada. E agora eu queria saber, assim... vocês se conheceram, ela já abriu o jogo, como é que eles se conheceram. Sim. E
o desenrolar na vida na igreja. Como é que foi o princípio do namoro? Como é que começou? Teve namoro? Já foi direto noivado? Como é que foi o processo do namoro? A Adriana ou o Marcos que responde? Não, mas você já quer ir pro namoro? Tem mais coisa antes? Não, tem que acabar então de fazer vai, o continua. gancho. Então continua. Vamos lá. Então continua. Ela usou uma estratégia que ela não... Paramos na crisma do Marcos. Continua. Você ou ele que vai contar? Estratégia que não tinha como Então falar, conta, não. Marcos. O Marcos tá querendo contar essa situação. E aí, crismei tudo, Sim. e como um bom jovem, né? Então tem as paqueras, né? Que negócio que acontece no grupo Sim, jovem. claro. Aí, E que é muito bom. Não esquece do tapete. Olha, Ah, tá. Nossa, tem os códigos. Tem os códigos. Cara, eu tô adorando. Isso aqui é muito bom. E aí, teve Corpus Christi. E aí o Padre Jorge inventou... Do ano de 90 e... 94. 93 foi a crise. 94, Eu tô lembrando a data já aqui. Vai lembrando, a gente não lembra nada. Sim. Aí o Padre Jorge, a juventude na Penha, ela era muito forte, né? Os canossianos na época, em 94, era a referência da arquidiocese Na juventude. na juventude. E aí o Padre Jorge falou assim, vamos fazer um tapete. Detalhe nessa questão da juventude, o Padre Mané foi um dos fundadores da Pastoral da Juventude aqui em Ribeirão Preto. Sim. Bacana. Você Então, sabia que tem uma coisa interessante do Padre Mané, que ele vinha de Santa Rita e ficava no Moura Lacerda atendendo confissão. nossa, É. olha... Então, Aqui, desde que os canossianos chegaram em Ribeirão, sempre vai estar a gente envolvido com juventude em alguma coisa. sim. Então, o irmão Sauro hoje está presente no conselho da juventude da arquidiocese. Tudo, a gente sempre esteve no meio de juventude. Então, assim, para dizer que o nosso carisma, ele sempre teve, que acho que cativou também a Alexandre, cativou a Adriana também. Na questão de... Alexandre não, o Marcos, desculpa. o Marcos, a Adriana. Perdão, pessoal, perdão. Eu achei que ele ia falar dos membros da Pascom, da juventude, né? Mas que assim, que envolveu, né? Envolve Sim. o jeito. Ele falou que a Penha era muito forte, a juventude. Então isso é muito bonito de saber que nós temos essa riqueza na nossa paróquia, dos padres religiosos, apesar de já vamos completar 40 anos de presença em Ribeirão Preto esse ano. Completar amanhã, fazendo os 40 anos do seminário, dia 15. Vai ao ar depois esse podcast, mais no dia 15 de setembro. Fazendo os 40 anos do seminário e, consequentemente, também 40 anos da abertura da missão aqui em Ribeirão Preto. E é bonito ver os frutos da missão. Hoje eles estão casados, têm família. E ver depois as outras gerações chegando é muito interessante, é muito legal saber muito dessas legal, coisas. Realmente. Bacana. E aí o Padre Jorge falou, ó, vamos fazer um tapete, vamos enfeitar a rua e aí vamos enfeitar. E dividiu por grupos. E aí eu tava... Quer Espera falar? um pouquinho. Ele dividiu por grupos, mas especialmente esse dia foi o dia que precisava fazer, como é que era a primeira fase da FUVEST, em 1994. Sim. E aí eu saí da prova da primeira fase da FUVEST, então eu não participei da confecção ali dos tecidos, dos tapetes, né? Tecidos não, tapetes. Só que aí eu falei, ele vai estar lá. Aonde eu fui? Lá na Penha. Lá. Direto. Ele ajoelhado fazendo os tapetes e eu lá com meu manual da FUVEST. Falei, sabia que você estava aqui, então vem dar uma passadinha. E o Marcos, que legal, você veio também, que bom. Que legal, que bom. E aí ele era muito namoradeiro. Nossa senhora, detalhe, já revelou o Alexandre. É uma fase de descoberta. Sim, claro. Não é namoradeiro. Descobriu muito. Descoberta 1, descoberta 3. Uma descoberta atrás da outra. E eu esperando. E aí? E aí, conversamos tudo, mas teve algo que chamou muita atenção em mim, na Adriana. Ela gosta de estudar. E eu também gosto de estudar. Então, um dos critérios que eu tinha colocado para mim, né, no sentido assim, se eu fosse escolher uma pessoa para casar, ou para namorar mesmo, sim, que gostasse de estudar, né? Que tem assunto, isso gera assunto também, né? Você conversa sobre, não é conversar só sobre coisa carnais, não é conversar sobre elevar a mente, claro. E aquele manual da FUVEST, eu falei, nossa, que interessante, olha, tá pensando no FUVEST, gosta de estudar, né? Tá pensando. E aí despertou, né, assim, vamos dizer assim, falar que eu me encantei. Olha como demorou. Calma. Isso aí já passaram meses, hein? Eu falei assim, é interessante,
Mas eu já tava com uma outra pessoa. Sim, sim. Então, quer dizer, falei, é interessante. É interessante. Interessante. E eu catequista ali nas missas com as crianças, só vendo esse Só negócio. vendo esse Só observando. movimento, ela observando, né? Sim, tava tateando o terreno. Vi a experiência 1, vi a experiência 2. Porque aí nesse meio tempo, Nossa né? senhora. Foi interessante porque... Ele tá ficando vermelho. Não, Ele tá escolhendo bem as palavras. não né? tô escolhendo bem as palavras. É que o padre Jorge chegou e falou assim, ó, esse negócio de coordenador, ficar namorando, né? Não pode, não sei o que. Falou? Falou na época. Ah, você era coordenador de... Eu era a coordenação que chamava grupo de animação, que a gente passava nos grupos pra poder fazer... Sabe os animadores de Sim. oratório? Nossa, Então, você já se destacava assim, já entrou de cabeça. já Nossa, que coisa. entrei de cabeça. E aí eu falei, não, agora eu vou parar, né? Mas antes de eu parar, tem um fato muito interessante que ela não gosta, mas agora eu vou revelar. Ih, Vai revelar, exclusivo, revela. exclusivo. Corta não. Que nós estávamos numa quermesse Sim. e aí eu tava com uma menina, que na época eu namorava. Poder me defender. Você vai bom, ter não. 2 A gente minutos de A gente tem réplica. direito aqui E de aí, réplica. correr elegante na penha era aquele negócio raiz, falava no, Ih, falava meu no microfone. E- Meu Deus do céu. E aí, onde essa o que história vai aconteceu? dar. Eu tô lá com a turma, com os meninos, né? E com a menina, de repente, escuta-se no áudio. Marcos, larga dessa menina e fica comigo. Meu Deus. Falei, É pra mim isso daí? falei, é pra mim? Aí eu falei pros meus amigos, ô, para de... Tá de graça, né? De graça, o pior né? que tem isso, porque você não sabe quem porque às vezes o colega manda, né? E os meus na amigos brincadeira. falaram na época, não, Marcos, será que a gente ia fazer isso com você? Não Você sei tá o que. doido? Tal. Aí deu um climão com a menina, acabou, tive que sair da quermesse, tudo, e fui embora. Esse podcast tá muito interessante. É. Continua. Por causa desse correr elegante. Sim. Mas foi interessante que depois a gente volta nesse assunto. Depois de 3, 4 anos que Você veio descobrir. que eu vim descobrir que quem mandou correr elegante Foi a Adriana? foi a minha amada, Ah, que maravilha. né? Mas é só... Gente, ó, mas eu vou falar em defesa da Adriana. É atitude, gente. Ela tava ali, ela queria e vamos. Ela não tinha nada a perder. Ela não tinha nada a perder. Exatamente. Gente, eu já tinha visto a experiência 1, 2 e 3. Eu falei, eu vou ter que esperar a minha vez quando? Então, Né? olha. Tá certo, olha que atitude, hein? Mas assim, olha que legal. E foi de uma forma bem sutil. Sim. Quem que era o locutor da quermesse? Quem? Padre Jorge. Não, o pai da minha melhor amiga, da Elaine. Ah, ele falou assim Olha agora. só. Aí eu falei, aproveitou. eu Agora. posso ir lá, eu sei que ele vai falar e ele não vai revelar quem foi. Isso, Né? vai mandar Tá. a descrição. Tá vendo como. Bom, enfim, aí depois a menina largou dele, ele largou da menina e eu fiquei feliz. Agora eu tô feliz. Mas aí ainda não comecei a namorar. Foi interessante que ela começou, eu acho que é interessante essa história também. Ela começou a pedir pra Rosa Mística. Olha só, Nossa assim. Senhora da Rosa Mística. É, Nossa, Adriana. Adriana, pra falar assim, vai lá, Eu rezava assim. ó. Muito bom. eu Vai rez- ensinando as pessoas. Vai ensinar as boas, presta atenção, galera. Ele tinha falado que ele ia estudar, que ele ia se dedicar aos estudos. Eu tava fazendo vestibular, aquela coisa. Depois né? eu quero saber quais são as faculdades dos dois. Tá. Já... E aí, eu falava, puxa, esse menino parece boa gente, né? Eu quero namorar com ele, né? E ele falou, não, por agora eu não vou namorar, vou só me dedicar aos estudos. Aí Isso já tinha levado bronca do Padre Jorge, que ele tava namorando, que era coordenador. Isso, porque tinha essa Ele tava experiência. dando migué, isso aí sim. Depois do 1, do 3, do... É, é. meu filho. E aí eu comecei a rezar o terço da Rosa Mística. Eu falava pra ela assim, Rosa Mística, vai lá na casa dele e faz ele lembrar de mim. Né? E foi meses fazendo essa oração simples. Fazer a oração do terço e fazer essa oração simples. Vai lá, faz ele lembrar Tá de vendo como é mim. colocar as coisas diante de Deus? Nossa, que bonito. E não tinha o que fazer, porque Sim. se ele não lembrasse de mim, E fazer o quê? a gente não se via com tanta frequência assim. Ah, não tinha esse contato de... Permanente, não, não. Sim. Só os finais de semana, Sei, eventualmente. E até que um dia ele lembrou de mim, aí ele apareceu lá na minha casa de bicicleta.
Do nada, assim. Agora eu quero que o Marcos conte. O que você foi fazer de bicicleta lá, Marcos? Como que você lembrou dela? Como que você lembrou dela? Então, é interessante que quando ela falava assim, né, pra Nossa Senhora mais uma vez presente. Olha que maravilha. Sim, olha. Na nossa vida, né? E aí eu comecei, e realmente tinha falado, vou só estudar. Mas ao mesmo tempo eu comecei a lembrar da Adriana. Eu falei, nossa, interessante, ó. Participa na paróquia. É de boa Você família. lembrou assim? Nossa Senhora mesmo. Nossa Senhora. Assim. Nossa Senhora falou assim, ó, lembra de fulana? É de boa família. Gosta de estudar. Falei, eu acho que é o meu perfil. Eu vou fazer um... Tá vendo como a pessoa demora? Demorou. Aí entendeu. Eu falei, eu vou fazer um convite pra ela, né, pra gente sair. E foi interessante que tinha um baile do funcionário público, né? Foi dia 30 de outubro, né? Nossa, ele lembra as datas. De 94, isso ou 95? 95 já. Nossa, não demorou, hein? Quase 3 anos ainda. Nossa Senhora, Demorou, continua, hein? Marcos. Olha só. Defenda-se. Não Não tem como defender. Não, Você nem sabia. eu nem sabia, justamente. E aí... Até esse dia que ele foi lá de bicicleta. Que eu fui de bicicleta. E aí eu falei, eu tenho um baile. Hoje... Era no dia. Era no dia. Gente, mas dá vontade de bater, não é? Dá vontade de bater do nada, assim, num baile. Mas ela pediu. Faz ele lembrar de mim. Não especificou. Então. Lembrou. E aí ela, né? E detalhe, né? No primeiro dia do baile, ela já foi em casa, conheceu a minha mãe. Gente. Ela tava esperando por esse dia já. Certeza. Mas a gente foi no baile, assim, sem intenção. Sim. E eu pelo fui menos você, né? Pelo menos você, né? Sem intenção nenhuma. Foi Mas ele. E fomos pro baile. E aí podemos dizer, né? Olha, vamos revelar, né? Vamos revela. Que o primeiro beijo, né? Foi no baile. Então. E aí começou, né? Nossa Senhora ajudou mesmo, hein? E aí tinha um detalhe, olha a nossa situação, né? Eu tava como coordenador. E não podia namorar. Porque o Padre Jorge falou que não pode, filha. Tá e a Adriana, filha. Eu era a menina do grupo da... Renovação, sim. E aí, como que a gente vai fazer? Então vamos fazer assim. Vamos ficar uns 2-3 meses, né? Na surdina. Namorando escondido. Na penha só fazer assim. Oi, né? O nosso projeto era 2-3 meses, mas lógico que essas coisas não sai do jeito que a gente planeja. Não dura, né? E até porque também a gente também não tava muita vontade, né? Porque também a gente não ia ficar muito à vontade diante da frente, dentro da comunidade, né? Sim. Aí nós decidimos, né? Começar a revelar e a contar, né? E foi um momento assim... Que pouquinho foram contando para as pessoas. E foi um momento assim, para nós, né? Como namorado, foi um momento de muita maturidade, como na fé. Quando foi o pedido de namoro, assim, que você falou assim, não, eu quero namorar com você? Você lembra do dia, do momento, pedido assim? de namoro? Se não teve também, não tem problema, mas você lembra, assim, do momento que... Eu acho que, assim, não teve um pedido oficial, né? Foi muito natural. Foi acontecendo depois ali do baile. Aquele dia feliz. foi. Mas eu acho assim, a coisa concretizou mesmo quando ela falou assim, você precisa ir lá falar com os meus pais. Isso é uma data importante. Tá, então acho que é aí que o negócio ficou... Aí você falou assim, não, agora tá sério o negócio. É mais sério, né? E aí eu conversei com os pais dela, tudo, né? Falei. O que a minha mãe falou pra você? O que a sua mãe falou? Que eu era o quê? Que era um diamante. Nossa. Que eu tinha que cuidar desse diamante. Nossa, que você está pegando um Adriana diamante. quase chorou, né? Ela falou assim, E o pai dela, daquele jeito, o que você faz? Nada. Tradicional. Bem tradicional, né? O que você faz? Eu falei, não, eu sou estudante, né? Na época eu estudava Direito, né? Mas trabalhava. Também. Você se formou em Direito. Eu formei em Direito. Direito. E a Adriana formada em... Enfermagem. Sim. E aí começou todo um processo de maturidade também como casal, porque tinha aquela questão, né? Da renovação, grupo de jovem e tudo, mas aí a gente acabou. Como foi que o pessoal acolheu na paróquia o namoro? O padre Jorge, como é que foi tudo isso daí? Não, o padre Jorge e o padre Fernando, né? Que eram os dois ali. Sim.
acolheram, né? E depois a gente vai entrar numa outra fase também, que eles foram muito importantes, né? Na nossa caminhada como namorado, né? Como foi dando discernimento e acompanhando a gente como casal de namorado, né? Teve uma acolhida sim, foi tranquilo, né? A dificuldade que a gente teve, né, Adriana? Acho que foi dos outros adolescentes. Dos outros adolescentes, dos dois grupos, né? Porque Sim. como? Da renovação. E... Porque tinha, O cerne dos grupos tinha Sim. alguma coisa diferente. Tipo assim, esse povo, gente, um de um grupo e outro de outro, como é que Então ficou... Você tem certeza que você vai namorar ele? Ele é do grupo de jovem. Tem certeza que você vai namorar ela? Mas a gente passou Mas depois por você- essa... Mas a gente Sim, passou por essa. E aí começou a nossa caminhada, né? Esse ano 95. 95. Tô acompanhando tudo aqui nas datas. 95, 96, Sim. E aí depois nós assumimos, né? E começamos trabalhar junto, né? Assim, fazer... Assim, trabalhar Não, junto. trabalhar junto que eu falo assim, a gente... Na paróquia, né? Não é que fazer as coisas juntos, mas A gente acabou aproximando Se aproximando mais. Sim, É isso que eu entendi, quis dizer. entendi. se aproximou mais e Sim, ficou sim. publicamente. E aí começamos a ter uma vida de... Casal, De público, De namorado. namorado mesmo. Aqui, né? a Adriana toda feliz. Nossa, agora sim, tô feliz. Esperei tanto. Realizou, né? Muito bom. 2 anos. e Graças a pouco. Deus. Muito bem. Né? É muito legal, tá sendo. Eu acho um dos melhores podcasts até agora tá sendo esse daqui, porque é de uma naturalidade também, assim, como gente o como a gente. o Alexandre falou pra mim, gente, a gente tem que convidar outras pessoas, além dos padres religiosos. Eu falei, não, São importantes. e vamos. Sim, Isso, claro. mas vamos convidar. E agora a gente tá vendo aqui, é muito bom. São outras realidades. Testemunhos, É, outras sim, realidades, outras sim. vocações, né? E Sim. você vê como. E muito bonito foi que tanto o Marcos como a Adriana, eles colocaram diante de Deus isso daí. Sim. Colocaram, sabe? Sim. E isso daí, dizer assim, minha família foi firmada na rocha de Deus. Sim. Exatamente. O Marcos fez a opção, falou assim, não, eu quero ser católico. A Adriana falou assim, não, eu quero esse menino, mas pediu a ajuda da Nossa Senhora. A Nossa Senhora foi lá e entregou de bandeja na E mão ela dela. falou, Pegou mesmo, Nossa. né? Nossa senhora, deixa comigo que ele já Deixa tá no comigo caminho esse já. negócio aí. Foi mais ou menos assim, né? Não chegou a minha hora. Vai lá que eu tô... Vai pra fazer o que eu tô mandando, né? Vai. Exatamente. Nossa Senhora é assim, né? Vai, pode ir. É. Muito bem. Tem alguma dúvida, Alexandre, dessa fase aqui? Você, Tá gostando, Tô Alexandre? adorando, tô adorando. Você fez catequese junto com... É, a gente vai chegar lá. vamos É. chegar lá, então, muito bem. Bom, já falando questão do namoro, né? Foram quantos anos de namoro, vocês lembram? 7. 7 anos. E a preparação pro matrimônio, como é que foi? Eu quero saber esse tempo do namoro, se foi também a preparação, né? Sim. Mas como é que foi essa época do namoro e depois a preparação pro matrimônio? Se o Marcos ou o Adriano que responder, os dois também quiserem, pode responder. Pode ser, a gente vai falando, vai complementando aí, não tem... Ó, como a gente já falou para vocês, nós éramos estudantes, então a gente sabia que precisava de uma caminhada longa. Estavam se a gente fazendo quiser- faculdade. Sim, Ah, eu estava sim. começando, né? E o Marcos acho que Tava estava no no segundo segundo ano. Então a gente sabia que para ficar junto, a gente ia ter que passar esse período de formação universitária Ia junto, ter que se sem organizar, grandes pretensões. Se organizando. Se organizar. Porque não é fácil. Hoje já não é fácil vir universitário. Naquela época eu acho que também não era. Sim, De dizer assim, sim. tem que organizar horário, assim, aí quando é que a gente vai se ver? Hoje eu não posso. eu O tô- Marcos estudava em São Carlos nessa Estudava em época. Nossa A faculdade Senhora. dele de Direito era lá em São Carlos. E eu fazia curso integral aqui na USP. Meu Deus, o Então, dia assim, a inteiro. gente não se via. Só no final de Só no semana. final de semana. E aí no final de semana tinha as atividades da paróquia também, né? Nossa. E ainda sofria com aquela coisa dos amigos falando assim: você tem certeza que ele não tá te traindo? Sim. Você tem certeza que Meu. ela não tá te traindo lá em Ribeirão? Sim. Danilo não tinha um WhatsApp. E não tinha. Não, Danilo, eu tô aqui assim, ó. Não Como? tinha WhatsApp, Era orelhão? mas sabe como que nós fazíamos? Nós, apesar de toda semana a gente se ver, a gente escrevia a carta um pro outro. Olha só. Toda semana. Ai, que bonito, Toda semana. gente. É. Que bonito. Nossa, eu tô emocionado, que é muito bonito. É muito legal. E era interessante assim, São Carlos dá 1 hora. Então, a carta praticamente chegava na quarta ou na quinta e na sexta eu já tava aqui. Nossa. Mas foi legal, porque a E- gente vê as cartas hoje. Sim, é uma Vocês lembrança guardaram muito as legal. cartas? A gente tinha uma coisa muito legal, que eu acho que dentro de namoro, né? Lógico que foi Deus que conduziu tudo, mas nós tínhamos, mesmo estando distante, nós tínhamos a nossa hora de oração junto, que era às 22 horas ou 22h30, dependia como que era a grade escolar Sim, da sim. faculdade. Sim.
Mas mesmo assim, a gente se encontrava em oração todos os dias à noite. Ai, Que foi uma maneira que a gente se encontrou também de se manter unido, né? E fora as cartas, né? Diante de Deus, né? Nossa, eu Então, arrepiei aqui. É muito legal. Então foi uma bonito, experiência, assim, muito legal. Aí vocês estão falando assim, mas foi tudo lindo, maravilhoso? Não. E eu quero saber disso aí. Porque nós tivemos também crise. 7 anos, né? E aí... Olha lá. O Padre Jorge, ele falava assim, que com 7 anos de namoro, ou você casa ou você larga. E um pouco antes disso, a gente começou a passar umas certas crises. Lógico, porque eu sou Adriano, uma formação, uma família, um modo de ser. O Marcos também vinha da história da família dele, a formação. E aquilo começou a gerar algum conflito entre a gente. E aí eu comecei a ficar em dúvida se era com ele mesmo que eu queria ficar. Falei, eu acho que o nosso namoro, já tinha passado tantos anos, né? Sim. Eu acho que o nosso namoro não tá indo mais. Parece que a nossa afinidade está um pouco se distanciando, né? Por conta das experiências que foram passando ao longo desse 7 tempo. Anos, né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Você vai aniversário da família, você vê briga da família. Nossa, vê tudo, né? Você vê disciplina que você tá de recuperação na faculdade, aquela coisa toda. Uhum. E aí, a gente ficou um pouco fragilizado com essa questão que eu falei de talvez namorar. Pra mostrar que não é só flores também. Não, né? de jeito nenhum. A gente nunca foi de brigar, mas a gente sempre foi muito de conversar. Mas eu acho que foi um momento mesmo de crise, né? Tanto tempo junto de namoro. E aí, os canossianos já tinham lá na Casa Baquita em Araras. Casa Emaús. Casa Emaús. Baquita aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão. Casa Emaús, lá em Araras. Foi o ano que o Padre Jorge estava morando lá. Na Emaús era delegado. Isso, ele já organizava encontros para namorados lá. Retiro de namorados. Retiro para namorados. E aí a gente foi convidado pelo próprio Padre Jorge, e o Padre Jorge nem sabia que a gente estava em crise. E a gente foi. Olha como Deus age. E lá a gente... interessante que nós saímos daqui assim. Nós vamos para esse retiro. Ou a gente vai para ficar junto, ou a gente vai para acabar tudo. Para acabar tudo, né? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Não deu certo o retiro. Lá o retiro vai ser decisivo. E a gente foi muito de coração aberto mesmo para ver o que Deus também queria para nós, né? Então, esse retiro de namorados também, mais uma vez, né? A presença de Deus também no meio de nós. Então, acho que foi decisivo, né, Adriana? Como é que foi esse retiro, Adriana? Fala para nós. Olha, foi um conteúdo bem... Sabe aquela coisa que te leva à tomada de decisão? Sim, que é uma coisa que tá bem objetiva no tipo de retiro que ainda se faz hoje. Sim. Ele te leva a pensar, te leva a refletir, ele leva a pensar nos pontos positivos do namoro, nos pontos negativos, nas fragilidades. Então, esse retiro foi ajudando a gente a tirar as dúvidas. Ah, não, realmente. Ah, tá, isso aqui só foi uma crise. Porque, no fundo, a gente se ama. Né? E aí a gente voltou de lá feliz, firme, contente, firme. Lá mesmo renovado. A gente conversou, renovado, sabendo que a gente ia continuar a caminhada. Nossa. Isso vocês tinham quantos anos? Vocês lembram? 20 e poucos. 20 e poucos. 20 e poucos. Que coisa. Eu fui 2 ou 3 anos antes da gente casar. A gente já estava com 4, 5 anos, né? De namoro, né? Sim. De namoro. E aí, a preparação para o matrimônio, como é que foi? Quando é que você disse assim, não, agora... Vocês formaram antes, né? Pedido, né? Isso. Vocês se formaram antes, né? Sim. Como é que... Foi o Marcos que chegou? Foi você que propôs? Como é que foi? Você chegou assim, não, vamos casar. Alguém é hora de casar. É hora de casar. Ô, Danilo, aí você complica a minha vida. São assuntos que, né? A intimidade Nossa, Danilo. Vai, continua. Fala pode pra filtrar, nós. Não tem problema. Não, pode falar aquilo que vocês acharem melhor. Como é que foi a preparação pro matrimônio? Eu, como um homem muito organizado que sou, a Adriana chegou em janeiro de 2000, que foi o ano do jubileu. E o ano da história da canonização. Da canonização da Baquita. Falou, nós temos que casar. Adriana falou que chegou... Adriana. Muito bem, Adriana. Então vamos casar. Parabéns, Adriana. Gostei, parabéns. Você tem atitude. Aí ela falou assim, vamos casar em dezembro. Era de janeiro. Eu falei, mas em dezembro acho que não dá tempo. Era janeiro. Ué?
Uai! Uai, gente! Era dia 2 de janeiro. Não, era tipo isso. Eu comecei. Aí eu olha não dá, só, Adriano, não dá nós tempo. temos que ver, Nos né? 7 anos não dava tempo. Não, Eu acho que o Marco é metódico. eu sou metódico, justamente. Ai, meu Eu sou preocupado, Mas não dá organizado, entendeu? Você Nossa, que conforme casamento planejado. Comprido, é isso que não vai dar tempo de até dezembro casar, gente. E a Adriana falou, não, nós vamos casar dia 16 de dezembro, ela marcou, né? Nossa, a pessoa tem algum na significado a data, data? Né? Ah, sim. E aí marcou 16 de dezembro, E esse inteirinho, era um jubileu. o jubileu. E aí foi E um a ano, canonização. e foi o ano que nós mais fizemos adoração ao Santíssimo. Porque era um ano da graça, do jubileu. Sim. Até Era o nisso, grande o jubileu. grande jubileu, nós dizia assim, vocês planejaram tudo isso? Não planejamos nada. Foi acontecendo, foi graça de Deus. E foi um ano que foi proposto, né, muita oração e muita adoração. E aí a gente aproveitou pelo nosso matrimônio, né? E Colocar em diante de Deus. Que ela já tinha definido que ia ser em dezembro e acabou. ia ser em dezembro. Nós nos propomos, né? Quase todos os dias, acho que foram os raros dias que a gente não visitou o Santíssimo durante o ano de 2000. Já consagrando o nosso casamento. Já consagrando Sim. o nosso casamento, né? E a proposta era que a gente passasse sempre no Santíssimo. E nesse meio tempo, vou adiantar porque você está curioso, Tô muito. foi a canonização da Baquita. Sim, ano E aí 2000, os canossianos... 2 de outubro. Seria. Assim, né? Porque isso foi Janeiro, fevereiro. Sim. E a canonização foi em outubro. Acho que é 2 de outubro. 2 de outubro, 2 de outubro, isso. Foi no mesmo dia de Santa Madalena em anos diferentes. Sim. Madalena foi primeiro, depois a Baguete. Entendi. E aí os canossianos, o que acontece? Mundialmente, tinha uma proposta, ou ia para a jornada mundial, ou ia para a canonização. O Brasil, os canossianos do Brasil na época, preferiu a canonização da Baquita. Porque jornada tinha de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. E enquanto as outras comunidades canossianas do mundo preferiu E pra jornada. para a jornada. E aí a gente ficou meio que uma estrela, porque nós focamos dentro do carisma. Então foi a juventude lá na jornada, que foi muito legal, o pessoal participou. Foi em Roma também naquele Foi em ano. Roma também, E aí nesse meio tempo, escolheram alguns jovens do Brasil Pra ir representar. para poder representar os canossianos. E eu tava entre esses jovens, né? Quem chegou e falou assim pra você? Não, você... O Padre Jorge? Foi na época, foi o Padre Jorge, o Padre Fernando. Nossa, então esses dois estão na dupla dinâmica na vida de vocês, hein? O Padre Fernando. Na época tinha o Padre Cassimiro também. Sim. O Cassimiro também foi também. E falou pra gente. E teve toda uma preparação, né? Então a gente teve uma formação antes na Casa Emaús, porque era cultura, né? E foi a primeira vez também que nós vimos andar de avião, viagem internacional, cultura. Então foi todo. A língua. A língua foi todo. Mas nesse meio tempo, eu tinha um casamento. Pra organizar até dezembro. Que E aí, quando a Adriana tinha fizeram o batido o pé. Quando fizeram o convite pra mim, eu falei assim, gente, eu quero muito ir na canonização. Porque além de ir na canonização, eu ia conhecer a casa-mãe, né? Roma, toda aquela coisa, imagina, juventude. Sim. Mas eu tinha um casamento. Aí eu falei assim, eu vou conversar com a Adriana primeiro, ver se eu posso ir. Ah, que legal. E falei pra ela assim... Isso é legal, porque você não falou assim, não, eu vou bater o preço, não. Não. Aí eu tenho que conversar primeiro com a... O meu desejo com era a dona, ir, mas chegar depois eu como volto. já tinha marcado o casamento, e era 6 meses antes, 2, 3 meses antes do casamento. Né? E nós ficamos 1 mês na Itália. Porque Você passou no mês de outubro inteiro, né? porque Foi setembro. eu fui em setembro. Até o dia da canonização. Até o dia da canonização, porque teve formação, a gente conheceu as casas lá, então foi bem... E na época foi o padre Pietro Betelli que recebeu a gente lá e deu toda a formação. E eu falei, Adriana, é 1 mês, como que fica? Ele falou assim, não, é importante pra você? É importante pra mim, mas também um matrimônio é importante. Não, pode ir, mas com uma... Que eu seguro as pontas. Mas com uma condição. Um dia você vai me levar. Aí. Ih, rapaz! Eu falei, tá bom. Sou uma pessoa super Aí eu falei assim, então tá bom. Simples. Eu te levo. Simples Um dia eu assim. vou te levar. Um dia, não falou Mas dia, não falei né? quando. Um dia. E aí foi uma experiência muito, assim, muito legal, porque eu cheguei, o grupo me acolheu, sabia. Então durante 1 mês também nós
Todos os dias nós tínhamos missa, então nós também... a turma que foi também, que tinha gente de Santa Rita, tinha gente do Rio, tinha gente de Nova Odessa, né? A Érica foi. E aí nós rezamos também durante esse período também. E tô aqui lidando com o negócio. Pelo nosso matrimônio, né? Você teve problema nessa época assim, de famílias, assim, pô, ele te largou aí? Ainda, ótimo, graças a Deus, né? Não. A gente sempre foi muito... Não foi muito de ficar abrindo as coisas pros outros, né? Então era mais a nossa família nuclear e os parentes que receberam os convites e a gente não ficava dando esse tipo de satisfação. Que é o certo, né? Vamos dizer que é o certo. É a família, o núcleo da família ali saber. A gente já tinha noivado em junho daquele ano. 19 de junho. A gente escolheu o dia do aniversário da avó dele para noivar, né? Então a gente tinha essa ligação com a família. Ela era a matriarca ali de todos. E aí ela que colocou a aliança nos nossos dedos, né? E foi emocionante, foi muito bonito. E a gente leva isso até hoje, que foi o aniversário dela. Já não está mais entre nós. Sim. Mas a bênção dela enquanto avó foi muito importante. Nossos pais também estavam lá. Sim. Bom, enfim. Voltando à canonização, ele foi, se divertiu, foi em Como é que foi a... Tirou 538 fotos. E revelou todas. E tem tudo guardado. Todas. E você ficou muito feliz? Eu fiquei muito feliz. E ele chegou e estava tudo prontinho para o casamento. Como é que foi a experiência da canonização? Eu acho muito interessante porque é um momento único. Só se canoniza uma vez a pessoa, então... Sim, e foi no jubileu, né? Sim. Então, teve toda uma peregrinação, viu o Papa de perto ali? Sim, viu o Papa de perto. Tivemos uma audiência com ele, né? Interessante. João Paulo II. São João Paulo II. Interessante que a audiência, quando pensa que a audiência, vigília, né, antes da canonização da Baquita, você pensa que é oração, né? Mas não foi. Foi uma festa. Eu vi algumas fotos da época. Nossa, foi e para nós, né? Primeira coisa foi a gente chegar na Itália, né, e perceber que o carisma ele é universal. Eu acho que isso foi uma experiência única. É um carisma da igreja, né? É o carisma da igreja, o carisma canossiano, né? O acolhimento, nós ficamos em Poiano, né? Verona ali. Na casa-mãe. Pertinho da casa-mãe. Foi uma experiência, assim, única, de você poder conhecer outros religiosos, né? E você também conhecer também outros jovens que também viviam do carisma no Brasil, mas a gente não tinha tido esse contato, né? E a canonização, você poder estar ali e saber, né, a Irmã Universal, né, a história de Santa Baquita, e você ver, você fica emocionado, não tem palavras, né? Não tem palavras no sentido assim, de a experiência de você passar, primeiro, lógico, vou dar aqui um spoiler no sentido que a gente passou primeiro, nós passamos na porta santa errado, porque a gente não sabia. Não entrar falou assim, não, é para outro lugar. Aí depois nós entramos. Podcast da família e da história canoniana. Tá envolvido. Aí depois nós passamos pela Porta Santa. Mas viu o Papa São João Paulo II também, ali na fragilidade dele. Sim, já estava naquela idade já. Mas a energia e a felicidade dele por estar canonizando Santa Baquita, aquela mulher que na sua simplicidade entendeu o amor de Deus, né, o El Paron, e ele fala, né, ele falou na homilia, né, que ela era irmã universal e ela também rogava a Deus e agradecia por aqueles que haviam sequestrado para ela ter conhecido Deus. Então, o coração misericordioso dela também. Então, foi uma experiência, assim... Única. Única. Tem como descrever. Não tem como descrever, né? E depois está em Skil, né? Aonde... foram visitar o corpo dela. Fomos visitar o corpo dela em Skil, aonde ela, né, teve os últimos dias de vida. Foi também uma experiência única, saber ver o quarto dela também, como também de Santa Madalena. Então, para mim, também foi um presente. Te enriqueceu muito. Me enriqueceu muito. Foi teu presente de casamento. Foi meu presente de casamento. Só dele. Só meu, né? Só dele. Mas ele aproveitou, ele foi feliz. Depois ela ganhou também, que depois eu cumpri a promessa. Você levou ela. Viu? Tá vendo? Você não casou errado não, minha filha. Você não casou errado não. Agora só uma dúvida, quanto tempo depois?
quanto tempo depois? Você foi lá conhecer. Olha, você gosta de colocar lenha na fogueira, não, hein? só pra você saber. gosta de colocar lenha na fogueira. 2013. 13 anos depois. Mas cumpriu. E aí pra você foi uma experiência também Lógico. maravilhosa. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional, né? Então foi bem interessante, foi bem preparado. Como é que ele chegou e falou pra ti assim, não, nós vamos... Ele chegou a prever a preparação, ele já chegou assim, nós vamos viajar, tal, vou cumprir minha promessa agora. Não, eu acho que... Teve um congresso internacional. Teve o congresso internacional. Ele aproveitou o ensejo. Olha, ele gosta de aproveitar. Segue Canocianos, né? E teve esse congresso tem internacional. Uma lenda, qual que é a lenda, Adriana? Qual é a lenda? Se o padre Jorge tivesse chegado... Eu falava pra ele, se o padre Jorge tivesse chegado ali, feito o convite pra você entrar no seminário um pouco antes, eu não ia ter vez. Ele entra... Ele ia pro seminário, ele ia ter tido essa experiência. O seminário ia ser a quarta opção dele. É, Se você não chega ali e tira... Não, mas você chegou na hora certa. eu cheguei, porque a relação deles até hoje é muito bonita, de muita proximidade A gente vê, entre os dois, o Marcos né? na nossa casa é figurinha carimbada. É filho, né? É um filho. Eu vejo a relação Sim, deles sim. assim muito bonita. E o que a gente tá falando mesmo? Você foi pra Itália. Teve congresso. Teve congresso. E tem uma amiga nossa, Érica, lá de Nova Odessa, que já tinha ido com ele lá na canonização da Vaquita, que foi também nesse retiro em 2013. Aí a gente juntou as coisinhas e fomos juntos para lá. Nossa. Então a motivação, e como ele tinha feito compromisso de me levar da próxima vez, ele precisou me levar. Mas levou com amor. Levou né? com amor e foi lindo. A gente foi com outros amigos. Um mês antes do congresso, né? E foi uma viagem assim maravilhosa, porque a gente ficou em Roma, aí ficamos lá na paróquia Santa Madalena de Canossa. Sim. Então a Adriana também pôde conhecer um pouquinho também. Você viu que eu sou assim. Né? O Marcos, ele é assim. Né? A gente pôde conhecer também ela pôde também conhecer um pouquinho dos lugares que eu passei também, Sim, então sim. foi... Isso eu acho que você deve ter muita alegria. Eu passei por aqui, eu estive aqui. Nossa. Sim. Foi muito bonito. Você acabou virando guia dela. É o guia também, dela. né? Eu tô minha filha. Aqui é tal minha coisa. filha, eu já conheço por aqui, ó. Vem aqui, sim. Muito é bem. bacana isso também. Voltou da Itália em Voltou. outubro. Ia casar em dezembro. E o casamento? Dia 16 Como de dezembro. foi os dias antes do casamento e o dia da celebração? Se quiser, o Marcos ou o Adriano pode contar. Você quer contar, Adriano? Eu conto. Ela tava esperando esse dia. Sim. Não, foi tudo... Eu não, você sabe que eu sou mais... Eu sou minimalista para falar. Bom, enfim, tudo foi muito bem organizado. Nossa Senhora acompanhou a gente em todo esse percurso. A gente fazia os nossos momentos de adoração, como o Marcos falou. E esses momentos foram importantes para fortalecer a gente, né? Para passar depois os intempéries que vem vindo durante a vida, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã quantas coisas. Mas estava tudo muito bem preparado, foi tudo muito bonito. Casamos mesmo no dia 16 de dezembro. Aqui A gente gostaria de ter casado lá na paróquia Nossa Senhora da Penha, Sim. porque foi lá onde tudo começou. Só que a gente tinha assim, um número de pessoas que iriam no casamento extrapolando enormemente a capacidade do lugar. E aí a gente acabou escolhendo Santa Maria Gorete para casar, mas só por conta desse volume de pessoas, que era em torno de 1.000 pessoas. Nossa, tudo... Gente... O Marcos conhece bastante gente. Então, 45 convidados eram meus, os outros eram dele. Você já foi político? Já? Eu vou explicar, gente. Não é... O que acontece? Foi em 2000, e nós estávamos saindo da paróquia Nossa Senhora da Penha e vindo aqui para a Sagrada Família. Tava migrando. Tava migrando. Porque foi quando Sim. começou a paróquia. Começou A paróquia aqui. E o que acontecia? E eu também trabalhava em Ribeirão, fui trabalhar em São Carlos. Então, a Adriana fala, ela é mais centrada, eu sou mais popular, né? Não sei se do povão, assim. Eu sou do povão. Então, imagina a nossa dificuldade. Vai chamar um, não vai chamar outro. Então você tinha que chamar, exemplo, o pessoal da pastoral, o pessoal da Penha. Esse momento do casamento Não, é tenso. Você já passou por isso, já, né? Sei como é que é. E aí, nós falamos, Adriana, na Penha não dá. Então vamos casar na Gorete. Mas, graças a Deus, né? No fim deu tudo certo, né?
Foi um dia que Deus escolheu para fazer chover nessa cidade. Então choveu como nunca a gente tinha visto. Eu estava lá me arrumando, eu falava assim, gente, se eu fosse convidada do meu casamento, eu não iria sair de casa com essa chuva. Porque chovia muito. Francisco Junqueira alagou, foi um horror. Aí ele me ligou e falou, e aí, essa chuva? Eu falei, não tem jeito, tá lá marcado, a gente vai ter que casar, vai ter a gente, nossa família ali nuclear, e acabou. Vamos, porque o nosso objetivo é esse, né? Gente, nós chegamos lá na igreja, a igreja lotada. Eu falava, gente, isso que esse povo fazendo aqui? O que esse povo tá fazendo aqui, né? E assim, como a gente tinha essa história de caminhada nas comunidades, a celebração programada era uma celebração comum, né? Com a leitura uma leitura, o evangelho, a comunhão, música, tudo certinho. Só que aí o pessoal resolveu fazer uma surpresa pra gente. Coisas que nós não sabíamos. Então, uma celebração programada para ser 1 hora... Durou 3. Durou quase 3. Quase 3. Quem presidiu o casamento? O padre Cassimiro. Não, coisa boa. Olha só que legal. É porque ele tinha ido, né, lá para Itália. Sim, eles também tinham uma proximidade. Hoje também, gosto muito dele. Enfim, entrou a imagem de... Nossa Senhora da Penha, entrou um par de chinelo para dizer que a gente ia continuar como missionário, entrou uma Bíblia, entrou a irmã dele com rosas, cantaram uma música, 2 músicas, 3 músicas, entrou Sagrada Família. Foi uma cerimônia episcopal mesmo. Foi, praticamente. Foi uma cerimônia episcopal. Bom, e aí casamos e fomos para a festa, a gente teve que reduzir a lista, né? Foi para 600 pessoas. Nesse inteirinho a gente precisou... mudar o local da festa, porque como tinha previsão de chuva, em 1 semana a gente precisou mudar o local da festa e avisar todo mundo. Mas deu tudo certinho, todo mundo foi no casamento. Foi tudo nos conformes. Foi tudo lindo, tudo feliz. Você muito feliz e o Marcos também muito feliz. Muito feliz. Emocionaram-se na hora do sim? Sim. Nossa Senhora, que coisa boa. Sabe o que foi interessante na cerimônia? A gente comungou, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais ansiosa. Aí... né, aquele silêncio lá, o Marcos de olho fechado, eu de olho fechado, eu acabei de comungar, eu fiz assim. Ele lá de olho fechado, eu fecho o olho de novo. Ele não abriu ainda. Aí na filmagem aparece esse momento. Na filmagem aparece ela do olho fechando de novo. Mas ninguém viu. Dando aquela espiadinha. Ih, será que ele já abriu o olho? Será que tá na hora de levantar já? Muito bom. Mas foi uma experiência assim, a gente foi um testemunho, né? Acho que foi um presente de Deus, né? As pessoas também testemunharem isso. E aí depois, como a gente tinha uma vida, né, de pastoral, né, de movimento, aí a gente, no outro ano, a gente casou em dezembro, em janeiro, fevereiro, a gente procurou o Padre Jorge já, para poder trabalhar em alguma... Tá a serviço, né? Pastoral. E o Padre Jorge virou e falou assim, vocês não vão fazer nada durante 1 ano. Nós, no princípio, nós ficamos muito... Nossa, Padre Jorge, uma patada dessa, né? Falei, gente, não, é um tempo de vocês se conhecerem. É um tempo de vocês se conhecerem, a vida é diferente, não sei o que e tal. Aí no vendo? No final, cabeça, gente, no final do ano vocês me procuram porque com certeza eu vou ter alguma coisa para vocês. E aí, depois que o Marcos voltou da Itália, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho só para vocês entenderem. A gente fez uma reflexão sobre a crise que a gente teve lá no namoro, que a gente quase terminou. E aí a gente fez um propósito, que o nosso propósito era trabalhar com casais de namorados, para que eles não passassem as mesmas dificuldades que a gente, entendeu? E depois desse 1 ano aí que a gente ficou mais recolhido, a gente veio com a proposta de trazer os encontros de namorado para cá. E de lá para cá, para a Sagrada Família. Então faz muito tempo que vocês estão aqui. 2001, Nossa né? Senhora, paróquia de 1 ano ali praticamente. A gente começou... 24 anos que vocês estão. Nossa 24 anos. Que maravilha. Trabalhando com famílias, porque aí a gente foi de namorados muito tempo, depois fomos para Pastoral da Família, trabalhamos com casais casados, e nesse momento a gente trabalha com noivos. Muito bem. Tiveram aquele 1 ano ali. E o matrimônio deu frutos? Deu frutos? Sim. São quantos filhos? 2. Querem compartilhar um pouco, gente, assim, como foi a experiência do primeiro, do segundo? Como é que foi a experiência da gravidez, assim, toda essa questão do nascimento dos filhos?
Imagina, né? Era o primeiro neto, né? Veio o Enzo, que é o nosso filho mais velho. Então ele foi muito bem acolhido, né? Muito... Tudo novidade para todo 2000 mundo. 2003. Ih, da minha idade. Da minha idade. A gente é super jovem também. 2003. E foi lindo e mudou totalmente a dinâmica da nossa vida. Nesse período eu precisei me afastar um pouco das atividades. Fez bem aquele ano que o Padre Jorge falou pra vocês? Foi necessário, né? Para consolidar aquela rotina de casal, casa, mercado e tudo. E aí veio o Enzo e foi tudo muito feliz. E o Enzo foi batizado no dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. Dia que o Marcos recebeu o sacramento. 2003. Nossa, né? que delícia. Então você vê, a gente está aqui relembrando e está sendo muito bonito. Então teve uma trajetória espiritual que foi acontecendo conforme ia acontecendo a nossa vida real, né? E isso foi muito, muito bonito. E sempre a presença dos canucianos. Sempre teve no meio. Também. Nossa Senhora, olha... Eles foram direcionando a gente nesse caminho. O Padre Alcindo estava aqui como pároco na época, ele que fez o batizado do Enzo. Depois de 4 anos veio o Gabriel, que é o nosso filho mais novo. Então a gente tem o Enzo de 21 hoje e o Gabriel com 17. O Gabriel nasceu... O Enzo nasceu 16 de agosto de 2003 e o Gabriel nasceu 25 de agosto de 2007. Então, tudo no mês só ali. Tudo no mês só, sempre agora é uma festa só, já Graças a Deus. tudo. E o que aconteceu? Batizamos o Gabriel no dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro de 2007. Vocês têm uma ligação muito forte, Nossa Senhora Aparecida. Meu Deus, que coisa bonita. Né? E a gente teve um trato entre eu e o Marcos, que a gente tinha que criar os nossos filhos num ambiente saudável, para que eles crescessem enquanto pessoas saudáveis, espiritualmente saudáveis. E fossem protegidos. Fossem protegidos. Então, eles tinham que viver a vida comunitária. Para eles saberem que, além da gente, tinham outras pessoas que gostavam deles, que queriam bem a eles, que poderiam mostrar outras possibilidades de vida para eles. E, muitas vezes, até dar um limite. Né? Porque, às vezes, a gente estava fazendo uma atividade, eles estavam rodando lá pela paróquia, correndo e tal. Alguém falava, ó, aqui não. Assim não pode, volta lá para o lado da sua mãe, do seu pai. Então, eles foram crescendo e isso era um objetivo claro, que a gente sabia que ia ter algum impacto na vida dos nossos filhos. Isso é muito legal, porque você não criou pessoas que são fechadas naquele mundinho que só você que controla. Não. Se a pessoa te reclama... Ele tem que obedecer, é uma referência mais velha, alguém que está dentro da igreja, é um lugar de respeito, tem uma troca de experiências ali. Eles eram acolhidos, então às vezes na missa estava chorando, vinha alguém, pegava, ia levar para brincar. E isso foi fundamental para a história deles. A nossa preocupação sempre foi que eles vivessem uma vida em comunidade. Tanto é que teve encontros, teve retiro, que a gente levava o berço, o Enzo ficava no berço ali e a gente participava tudo. Então eles têm isso muito bem claro. Literalmente desde berço que estão no meio da igreja. Desde berço. E saber também que situações que talvez não quisessem conversar com a gente, tinham pessoas de referência para ir conversar, para tirar dúvida. Criar um ambiente propício para isso. Tudo bem. Então, assim, eles vieram, fizeram a primeira comunhão, fizeram o sacramento da crisma, todo aqui e todo nesse envolto canuciano, de ir no seminário, conhecer seminarista, conhecer casal. Eles ouviram a gente falar sobre formação de casais e falar com casais a infância inteira. E o que fruto que a gente colhe hoje, né? Hoje a gente tem um filho de 21 que não mora aqui em Ribeirão, porque ele estuda fora, ele faz direito também, né, na faculdade, na Unesp de Franca. E aí, esse momento é muito difícil para os pais, né? Meu filho vai morar fora, vai morar sozinho. É um desafio para o casal também, não é? É um desafio. O dia que a gente foi deixar ele lá, eu chorei horrores. Mas eu chorei porque era um momento de ruptura, né? De distanciamento. Mas não chorei com medo, né? Do meu filho fazer alguma coisa, dele se perder, de nossa, ele usar droga. Você sabia que ele que tinha criado, não é? Você sabia a gente tinha certeza
certeza do filho que a gente tinha criado, porque ele foi dando, né, sinais durante essa caminhada, vinha na missa com a gente todo final de semana, como continua vindo hoje. Quando ele não vem para Ribeirão, ele tem um compromisso de ir na missa lá. Espero que vá, ele fala que vai, a gente espera que vá. Não tenho certeza que ele vai, ele tem certeza que ele vai. Então, assim, muitos pais perguntaram pra gente, vocês não ficaram com medo, festa, bebida, sexo, essas coisas? Não. A gente fez uma caminhada forte com eles, muito presente. Agora é hora de colher os frutos. Sim, e a responsabilidade, a partir daquele momento, era dele. Sim. Né? Então, a gente tinha certeza disso. E para lá ele foi, faz 2 anos, né, que ele mora lá, ele mora sozinho. Foi em todas as festas que quis, no primeiro ano de faculdade. A gente nunca se opôs. A gente ouviu tudo que ele tinha para falar das festas, até que chegou um dia ele falou, mãe, esse ambiente não é para mim. E aí ele falou, partiu dele mesmo. Eu vou esporadicamente nas festas. É criação. É criação. Isso é fruto colheita. É colheita, né? O Gabriel, nosso filho de 17 anos, chegou uma época que ele foi estudar no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão. Que tem ali uma proximidade com os canossianos, porque Dom Bosco é da mesma época de Santa Madalena. E ele frequentou os nossos oratórios. Isso, então eles eram muito próximos. E o que aconteceu? Se o Gabriel não fez oratório aqui, ele faz oratório. Com o Salesiano. Ele faz com o Salesiano. Ele é coordenador de oratório lá. E aí a gente também colhe os frutos disso, sabe? Então passeia, ele é super Tá dentro do seio da igreja. Sim. Tá dentro do seio da igreja. E ele fala que lá é a segunda casa dele. Ai, que maravilha. Ai, que bonito. Então, a gente está num momento assim, de colheita de frutos. Então, vendo os frutos que vocês trabalharam, é muito bom. É muito legal saber. Essa história, não, mas é muito legal saber disso, porque a gente vai vendo a construção da vida de vocês, tudo pautada em Deus. Sim. O principal que nós queremos passar para as famílias da nossa paróquia, ainda mais desse ano para o outro, que é o jubileu de prata da nossa paróquia, né? É uma coisa que o Padre José falou assim, falem com as famílias. Foi uma das primeiras coisas que ele falou pra gente quando nós vamos começar o podcast. Tragam famílias. Quero que tragam famílias no podcast. Porque elas vão falar a realidade que nós queremos para a nossa paróquia. É muito bonito ver. Porque vocês criaram, fizeram todo um processo diante de Deus, importante é sempre diante de Deus, e depois vocês disseram assim, não, agora daqui pra frente, meu filho, é você caminha. E vocês confiaram. Vocês não ficaram aquela coisa assim, não, meu filho, não faz... Não, confiaram. E assim, toda a nossa experiência em termos de paróquia, de comunidade, nos ajudou a ter fortaleza enquanto pai e mãe. Então a gente tem muito claro qual que é o nosso papel, né? O que a gente fala assim é sim, o que a gente fala não é não. E eles entendem isso, o Enzo com 21 anos. Porque vocês imporam limites, né? A gente colocou limites. Ensinaram. Chorou, né? A gente chamou atenção, teve momentos que a gente precisou limitar alguma coisa para a pessoa entender que ela estava errada. E eu acho que hoje a dificuldade de muitos casais mais jovens é essa dificuldade de saber qual que é o real papel enquanto pai e enquanto mãe. Né? A gente tem que direcionar os nossos filhos. A gente não pode achar que nós somos iguais e que nós somos amigos. Nós temos uma diferença de papel e isso precisa ficar muito claro. A função é de pai e mãe. A função é de pai e mãe. Né? Então isso foi bastante interessante pra gente. Muito bem. Estamos já caminhando quase para o final do nosso podcast. Eu sei que está sendo muito bom. E a gente pode depois fazer uma parte 2 para falar um pouco mais só sobre as famílias. Vocês têm uma experiência já. E vocês... Toda vocação tem desafios. Uhum. Toda vocação. A vocação sacerdotal, toda a vocação religiosa e a vocação matrimonial. Como a gente fala assim, toda família deve ser exemplo para a sociedade, né? Quais são, assim, aquilo que vocês fazem assim, não, isso aqui nós sempre optamos por isso aqui para enfrentar os nossos problemas enquanto família, as dificuldades. Quais são as posições que vocês têm assim, não? Essas dificuldades nós enfrentamos dessa forma. Nós sempre, enquanto casal, enquanto família, nós encaramos dessa forma. Tá. Olha, eu acho que são princípios básicos, né? A questão da fé, que isso que nos direciona, isso que dá base para a gente tomar decisão. Erramos,
Erramos, Claro. isso precisa ficar muito claro. Porque quando vocês começaram, o casal é um exemplo. Nós somos uma família normal, eu e o Marco discute, às vezes eu fico emburrada. Coisas da vida. Faz parte, senão a gente passa a impressão que a nossa vida só foi isso. E é bom que vocês destaquem isso também, porque mostra, gente, nenhuma família. Nós estamos procurando ser o modelo da família Nazaré. A família Nazaré também teve dificuldades. Teve dificuldade. A gente já passou dificuldades financeiras, momentos difíceis. A gente já teve um filho internado com meningite. Então você fica assim, agora ele sai ou não sai dessa? Sabe? Então, perdi minha mãe de uma maneira muito drástica. Foi atropelada na esquina de casa. Ela estava na calçada. O Marcos foi extremamente importante nesse período, porque a minha mãe, né, ela ajudava muito a gente com a logística da vida, de pegar filho na escola, trazer. E a saída dela, assim, dessa forma, fez com que a nossa organização de vida mudasse. Isso foi foi um período, e um abalo emocional também. Um abalo emocional, um abalo espiritual. Sim. E o Marcos estava ali muito firme para me ajudar a tomar decisões importantes que eu tinha que tomar até na minha vida profissional. E graças a Deus a gente conseguiu passar esse período. A gente já teve outras perdas também, né? Meu pai morreu, o pai do Marcos também já faleceu de Covid. E nesses momentos, né? É o momento que a gente está um com o outro inteiramente, porque você tem que ser o apoio, você tem que ser o ombro, você tem que chorar. A gente chora junto, porque a gente fez uma história com essa família, né? Sim. E isso aconteceu também, né? E eu também, uma outra coisa que é importante, né, quando você pergunta, é a questão da vida de oração como casal, né? Eu acho que isso é um dos princípios básicos. A gente procura, né, Adriana, ter uma vida de oração também em casa, né? Não só uma vez por semana. Uma oração conjugal na... Sim. Na igreja... Tem igreja doméstica. Igreja doméstica. Na igreja doméstica. E também a famosa frase, né? Tem que ter diálogo, né? Diálogo e cumplicidade. Isso mesmo. Se você não tem diálogo, não tem cumplicidade, não tem razão por que você, né, deixou pai e mãe para se tornar uma só carne. Então, esse é o desafio hoje, né? Uma só carne. Ser uma só carne, porque hoje as pessoas querem cada um quer fazer o seu projeto e colocar dentro do casamento. E se você não faz um projeto em comum, não dá para caminhar. Porque vai ter momentos... É uma luta de interesses hoje, assim. Sim. Cada um, não, a minha verdade é essa daqui, se você quer aceitar bem, senão a gente separa, gente. Meu dinheiro é esse. O meu carro. E vai ter momentos que eu vou ter que recuar com o meu projeto pro da Adriana avançar. E vai ter momentos que a Adriana vai ter que recuar o meu projeto avançar. Então, buscar esse equilíbrio... Isso mesmo. É um desafio. Mas com uma vida de oração, pedindo discernimento pro Espírito Santo, né, para ele conduzir as coisas, tornam-se mais fáceis. Mas não ausentes. Não, isso nunca vai ser. Nenhuma vocação vocês... Nenhuma não vocação. vai ser ausente. Então, acho que é nesse sentido, né? Acho que o desafio é esse, como casal um olhar para o outro, pedir perdão, continuar com a mesma sintonia, né? Porque nós estamos juntos praticamente há 31 há 30 anos. Porque vai 24 com 7, vai, né? É verdade. Vai dar 31. Então, você manter essa sintonia... 31 anos? É um desafio, que hoje é o desafio nosso, né? Manter essa sintonia. Envelhecer. Agora a gente já tá em outra fase, né? Encarar isso daí também. Eu não ia dizer nada, mas é que eles falaram... Encarar essa fase também, né? A ausência dos filhos. Né? A ausência dos filhos, E agora é aquela coisa que é uma construção, como eu falei. No princípio, vocês começaram tudo ali, vocês começaram sozinhos, só vocês dois. Sim. E vocês também um dia vão terminar a vida, vocês dois também. Sim. Se você não construiu bem quando vocês estavam sozinhos, e por exemplo, tem muitas famílias que depois que os filhos nascem, a total atenção é pros filhos. A vida de casal, acabou. Aí, e quando os filhos vão embora? O que vai acontecer? Deixou de existir o casal? A gente está se descobrindo agora dessa forma, né? E engraçado que a gente já tem falado dessa coisa do partir, né? Então a gente assim, e aí? Se for primeiro? Não, e se eu for primeiro? Como é que vai ser? Ai, mas que assunto? Não, isso também faz parte. Claro. Isso também faz parte. Isso mesmo. Gente, olha, eu fico muito feliz da participação de vocês, assim, agradeço demais. E
Vocês já falaram, né, que na igreja vocês estão caminhando na pastoral do matrimônio, né? Na catequese matrimonial. O Marcos, ele é leigo, você também... Não, eu não sou leiga. Eu sou leiga de bastidores. Ah, sim. O Marcos é leigo canonciano, também tá sempre na nossa casa, sempre nas reuniões. Sim. Leigo oficial. Leigo oficial. Leigo oficial e eu sou de bastidores. Bastidor, boa. E a gente agradece muito, a presença de vocês, agradece muito passar essa realidade para as famílias e dizer, gente, é possível ser família. Sim. Não é um. É lindo. Eu fico muito triste quando eu vejo hoje muitas publicações, postagens, redes sociais que falam: o matrimônio é uma instituição falida. Não é. Não. O que falta às pessoas é entender como se vive realmente o matrimônio. Sim. O matrimônio não é uma coisa que você pega e fala assim, vamos casar, se depois não der certo a gente separa. Não, gente. Não é assim. Eu não posso chegar e falar assim, eu vou separar. Depois, se não der certo, eu vou embora. Não. É o que você falou. São crises, elas acontecem. A gente tem suporte para ajudar a gente e vamos Foram caminhando. 7 anos que vocês prepararam também. Tá bom, porque o pessoal chega assim, 2 meses, vamos casar, gente. Não, vamos morar junto. Vamos morar junto, sabe? Vamos morar junto, vamos ver se vai dar certo. Sabe? Então, assim, atropela tudo. E aí depois você vê as consequências disso no seio da sociedade. Nos filhos, tem filhos, aí depois os filhos ficam... Não tem um pai, não tem uma mãe. Isso, é muito difícil. Interessante isso que você falou, Danilo, que hoje, né, vou fazer agora um pouquinho de propaganda, né? A catequese matrimonial não é mais no sábado e domingo. Ela tem 12 encontros, né? Bem preparados, né? E a preocupação da igreja também a preocupação da igreja, porque antes as pessoas buscavam só o certificado, né? Acabou, vamos casar. E acabou. Não, e agora são 12 encontros, né, que falam de tudo, não falam só de sacramento, mas falam do dia a dia, do diálogo, da formação dos filhos, questão financeira, sexualidade, afetividade, né? E todos os temas que envolvem o matrimônio. E a célula mãe da sociedade, né? Porque o que eu falo, se nós não nos preocuparmos com a família... Quem vai se preocupar? Quem vai se preocupar? E é da família que sai um bom sacerdote, um bom pai, uma boa mãe, um bom gerente, uma boa gerente, um bom advogado, um bom médico, uma boa enfermeira, um bom profissional. Pensei que você não ia falar disso. Então, da família que sai um bom governante. Sim. Isso né? mesmo. É tudo. Então, a família é isso que você falou, é a célula máter. Então, nós temos que rezar pelas famílias e cuidar das famílias. Isso mesmo. Muito feliz pela presença de vocês. Agradeço demais. Agradeço também ao Alexandre pela participação. Obrigado. Agradeço o pessoal daqui da Passão, que eles não aparecem, mas tá aqui o Guilherme, tem a Cassiana, tem a Tatiana, todos aqui nos bastidores. A gente agradece. Agradeço a vocês dois pela presença. E a gente pede a Deus que abençoe sempre mais a família de vocês, os filhos, o matrimônio de vocês continue sendo sinal para a igreja. E vocês são sinais, mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo, vocês são sinais. Saibam sempre disso. Uma família bem estruturada, ela fala por si só. Ela não precisa de discurso. A família por si só, ela fala. Então, ficamos muito felizes e agradecemos muito. Viu? Eu, só para concluir, eu acho que eu fui uma das últimas turmas que fez catequese matrimonial, que era um período mais curto. Sim. Isso lá em 2018. Mas, e é incrível, né, como as pessoas marcam as nossas vidas de um jeito, às vezes, simples, né? Fiz catequese matrimonial, eles estavam lá na equipe. E aí, em uma das reuniões, vocês falaram uma coisa que ficou assim, marcado, né? E hoje é uma oportunidade para poder falar para vocês isso. Uma coisa simples que vai de encontro com o que a gente acabou de comentar aqui, que vocês falaram assim: o casamento é uma grande colcha de retalhos que a gente vai construindo. E aquilo eu fiquei assim, nossa, é verdade, né? Ainda tava namorando no noivado, né? Mas falei, nossa, é bem verdade, né? Aí casei e fui vendo que realmente é uma colcha de muitos retalhos. Muitos retalhos. Que ela vai ficando assim, cada vez maior, e são muitos retalhos. Hora jeans, hora seda, hora... E assim vai. Mas é uma mistura de tecido. É uma mistura de tecido, emoções, e é incrível. E fica aquele grande mosaico no final, fica né? Um mosaico, exatamente. Então, assim, foi uma coisa que vocês falaram, ficou guardado. Então... obrigado, né? E também pelo serviço que vocês fazem aqui na paróquia também, viu? Agradecemos também pelo serviço que vocês prestam à nossa paróquia. Esse podcast é da nossa paróquia. Então nada mais justo que trazer pessoas que colaboram já há quase 25 anos na nossa paróquia. Desde o começo. Desde o começo. É bom a gente colocar que a gente não faz esse movimento sozinho. Também. Sim, tem outros casais.
vários amigos de coração que trabalharam com a gente já nesses encontros, tanto de namorados quanto pastoral familiar e agora nos encontros de formação, né, para a família, da catequese matrimonial, que a gente chama carinhosamente de catequese matrimonial. Então, sozinho a gente também não teria feito essa caminhada. Muitos foram para outras pastorais, tiveram outros chamados, mas todos eles foram extremamente importantes, assim como aqueles que estão trabalhando conosco nesse momento. O diácono André, a esposa dele, já veio aqui, ele já veio, já passou por aqui. Eu não vi ainda. Tá lá no YouTube, pode pesar. Tá lá, o diácono André. Isso, e agora a gente tá com a Laís e com o Antenor. O Antenor, ele é fruto do oratório canossiano. Ai, que maravilha. Bacana. Né? Então agora a gente está com esse grupo aí trabalhando. A gente agradece a eles também por a missão desenvolvida junto à nossa paróquia. Bom, gente, a gente queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e encerrar por hoje o nosso podcast. Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam pelas nossas redes sociais, pelo nosso YouTube e pedir a Deus que abençoe sempre a cada um de vocês. Um bom final de semana para todos que nos acompanharam, uma boa semana para aqueles que nos acompanharem também depois. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.